Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, Bruno Vinícius, para a gente brincar mais um pouquinho com a matemática. Dessa vez, pedido da Ana, para a gente resolver uma questão que trabalha processos de fatoração. É uma questão bem técnica, pouco contextualizada, mas que seria legal da gente trabalhar e entender um pouquinho como que funcionam esses processos de fatoração. Bom, a questão ela diz o seguinte: ao simplificar a expressão y igual a x3 menos 4x2 menos 4x mais 16 sobre x2 menos 6x mais 8, em que x diferente de 2 e x diferente de 4, obtém-se... Bacana! Eu quero simplificar essa expressão. E como vocês devem ter reparado, nas alternativas eu só tenho ou valores numéricos ou expressões que só tenham x. Nada de x ao quadrado, nada de x ao cubo. Então eu tenho que dar um jeito de desaparecer com esses termos aqui. E a melhor maneira de simplificar essa expressão é usar justamente os processos de fatoração. Reparem que o exercício forneceu uma condição de existência, x diferente de 2, x diferente de 4. Vamos guardar isso que vai ser importante. Muitas pessoas ignoram essa condição na hora de resolver, mas ela pode ser útil até para encurtar os caminhos da resolução. Bom, vamos começar resolvendo, ou trabalhando, a parte de cima, o numerador da nossa fração. x3 menos 4x2 menos 4x mais 16. Bacana! O que eu vou precisar fazer nessa expressão é agrupar termos, ajeitar esses termos de tal forma que eles fiquem agrupados de uma forma legal. Confesso que para descobrir quais termos juntar com quais termos, preciso um pouco de treino. Mas questões desse tipo levam justamente a essa mecânica, esse treinamento que ajuda demais. Aqui eu já estou dando a dica para vocês. Reparem que nesses dois primeiros termos, eu tenho algo em comum. E o que há de comum naqueles dois termos? O x, mas não só o x. Reparem que aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado. Dentro do x ao cubo, eu tenho x ao quadrado, não é isso? Posso falar que x ao cubo é x ao quadrado vezes o próprio x. Então, na verdade, eu posso falar que nesses dois termos, eu tenho em comum um x elevado ao quadrado. Mas se eu coloco isso em evidência, ou seja, uso o fator comum, que é esse x ao quadrado, o que sobrará desse termo se eu tirar o x ao quadrado? Vai sobrar um x, não é isso? E desse termo, se eu tirar o x ao quadrado, o que vai sobrar? O menos 4. Bom, então nessa primeira parte da expressão a gente colocou um x ao quadrado em evidência. Temos aqui uma outra parte da expressão. Vamos trabalhar mais uma vez aí a música do Chitãozinho Chororó, evidências. Não, menos, né? Vamos trabalhar aí, colocar em evidência algum termo. E aqui um cuidado importantíssimo. Tem alguma coisa em comum entre esses termos? Acredito que a grande maioria consegue visualizar que sim. Tem um 4 ali que é um termo comum, não é isso? O 16 eu posso falar que é 4 vezes 4. Bom, então o que eu vou fazer é colocar esse fator comum 4 em evidência. Uma dúvida, um detalhe que vocês podem dar uma agarrada na hora de resolver é saber se coloca o 4 ou o menos 4 em evidência. E aí que vem um detalhe importantíssimo, que é a conveniência mesmo. Por isso que eu falei que o treino nesse tipo de questão ele é essencial para você acostumar a resolver mesmo. Reparem que na primeira parte da expressão, o que ficou dentro do parênteses é um x menos 4. Seria bem interessante que na segunda parte da expressão, eu também deixasse dentro do parênteses algo parecido com isso, ou algo igual a isso. Para isso, reparem, se eu colocar um mais 4 em evidência, o que sobraria desse termo? Reparem que esse termo é menos 4x. Se eu coloco um mais 4 em evidência, ficaria menos x. Coloquei o mais 4 aqui porque é intuitivo. Normalmente as pessoas pensam em colocar o positivo em evidência. Mas a gente vai ver que não vai ser uma boa escolha, não. Ficaria o menos x. E se eu coloco o mais 4 em evidência, para obter mais 16, eu teria que ter aqui um mais 4. Reparem que esse parênteses não ficou muito igual a esse, né? Ficou parecido, mas não ficou igual. Mas reparem que se eu fizer uma manipulação de sinais, ao invés de mais 4, se eu colocar um menos 4 em evidência,
eu troco o sinal de todos os termos que estão lá dentro para não alterar o valor da expressão. Então eu ficaria com mais x e com menos 4. Reparem que na multiplicação eu vou obter exatamente o que eu tenho lá dentro. Perdão, lá no numerador. Menos 4x mais 16 usando a distributiva. E aí vai ficar lindo, porque eu vou ficar mais uma vez com um fator comum entre esses caras. Mas vamos chegar lá ainda. Ótimo. Vamos trabalhar o denominador. E para trabalhar o denominador, tem um processo de fatoração que algumas pessoas esquecem com uma certa frequência. E eu fiz questão de colocar aqui no cantinho para lembrar para vocês. Sempre que você tiver uma expressão do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, podemos reescrevê-la como a, e o a é justamente o cara que está acompanhando o x2. X menos uma raiz, x menos a outra raiz. Reparem que x' e x duas linhas são as raízes dessa equação. E reparem que no denominador eu tenho uma expressão do segundo grau. Aí você vai me falar, professor, então eu tenho que calcular as raízes dessa equação? Você teria. Mas aí é o detalhe importante da condição de existência. Quando o exercício te fornece que x tem que ser diferente de 2 e diferente de 4, o que ele está garantindo é que o denominador da fração, ou o denominador dessa expressão, não será zero. Se o x for 2 ou 4, são valores que zeram essa expressão. Mas valores que zeram a expressão são justamente as raízes da equação. Então eu não vou ter nenhum trabalho de precisar calcular quais são as raízes dessa equação. Por quê? Ou dessa expressão. Por quê? Porque o enunciado já me forneceu na condição de existência. X igual a 2 e x igual a 4 são raízes dessa expressão se eu faço ela igual a zero. Quiser tirar a prova, faz delta, básica, tudo bonitinho, você vai chegar a essa conclusão. Mas essa é uma dica importantíssima. Portanto, esse denominador, reparem que o a é o termo que acompanha x2. Aqui tem 1, não é isso? Como se fosse 1 antes do x2. Então é como se fosse 1 que multiplica x menos uma das raízes, eu já sei que é 2, x menos a outra raiz, que eu já sei que é 4. Então a parte de baixo já está belezinha pra gente. Vamos terminar de ajeitar a parte de cima, que não está difícil agora. De novo, vamos para a música do Chitãozinho Chororó? Vamos para evidências aqui então. Tem alguma coisa em comum entre esses dois termos agora? Acho que lindamente dá para perceber que sim, não é isso? Tem um x menos 4, que é esse parêntese lindo aqui, ó. E eu estou colocando isso em evidência, ou estou usando isso como um fator comum. Se eu tenho x menos 4 colocado como fator comum, vamos comigo. O que sobra dessa primeira parte da expressão? O x ao quadrado. O que sobra da segunda parte da expressão? O menos 4. Bom, o denominador eu estou repetindo, esse 1 aqui eu não preciso colocar, não é isso? 1 vezes qualquer coisa, é essa qualquer coisa mesmo. X menos 2, x menos 4. Reparem que, pela condição de existência, o x não vai ser 4. Então, o denominador ele está garantido que não vai ser zerado. Portanto, eu posso fazer simplificações sem maiores preocupações, vamos colocar assim. Esse x menos 4 que está em cima, eu estou simplificando com o x menos 4 que está embaixo. Bacana, estamos quase lá. x2 menos 4, vamos precisar aí de mais um processo de fatoração ou um produto notável. Só para que vocês visualizem melhor, o x2 menos 4 que sobrou em cima, eu estou escrevendo como x2 menos 2 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, sobre x menos 2. Aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Só que a diferença de quadrados ela pode ser escrita de outra forma. Que outra forma que é essa? O produto de uma soma por uma diferença. Então, o que está em cima, eu posso reescrever como produto de uma soma por uma diferença. Bom, sabendo desse processo de faturação ou desse produto notável, eu estou repetindo aqui o meu denominador, que é x menos 2, que agora, lindamente, poderá ser simplificado com o denominador, com o numerador x menos 2 também. O que nos fornece como resultado o valor de y ou o valor simplificado para a nossa expressão. Y igual a x mais 2.
como o exercício pediu. Pessoal, espero que tenha ficado clara a resolução da questão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição. Grande abraço para vocês, até a próxima resolução e viva o Galo sempre!